Então, dentro da minha célula, existem fundamentalmente três grandes sistemas. Um sistema que é um sistema de informação de nascidos vivos, que é um sistema que tem uma confiabilidade boa, que é um sistema que se baseia quem tem filho aqui talvez saiba, na declaração de nascido vivo. Toda criança, quando nasce, sai com uma declaração, e essa declaração ela é necessária para que você possa registrar a criança. Então, esse sistema ele traz uma série de informações, um sistema muito utilizado agora no caso da microcefalia. Né? Um sistema que traz detalhes da mãe e do bebê. E chama-se SINASC, Sistema de Nascidos Vivos. Um outro sistema, que é um sistema nacional robusto também, porque é alimentado por uma declaração de óbito, chamada declaração de óbito, que antecede o atestado de óbito, que é o chamado Sistema de Informação de Mortalidade. Então, desse sistema, você tem todas as causas de óbito que ocorrem no Brasil e são alimentadas regularmente por todos os estados e municípios. Então, esse sistema é um sistema que é muito utilizado para você acompanhar, monitorar o perfil de mortalidade da sua população. E, por último, nós temos um sistema que é um sistema chamado Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória, que é onde está o Zika, agora está o Zika, né, como era uma doença de notificação compulsória, onde está a tuberculose, onde está a hanseníase, onde está as violências, que é um sistema que agrega dados oriundos de algumas doenças cuja transmissão, principalmente transmissíveis, mas outros agravos também, mas são doenças em que qualquer profissional de saúde é obrigado a notificar. Então, se eu sou médico, enfermeiro, dentista e eu estou diante de um caso de dengue, tecnicamente falando, eles não notificam. A maioria pode não notificar, mas ele é obrigado a fazer uma notificação compulsória. E aí você tem as doenças de notificação imediata, como cólera, por exemplo, são doenças que estão erradicadas ou eliminadas, como a gente tem o sarampo, que era uma doença que estava eliminada e que retornou e tal. Então, para cada uma desses agravos, você tem uma ficha específica com em torno de 40 campos, 40 a 60 campos. Data, nome, data do início dos sintomas, etc, etc, etc. Então, esses três sistemas são sistemas que já estão em uso há muito tempo e que eles falam fundamentalmente de três coisas: de nascimento, de morte e de doença. Aqui tem internet, não sei se tem internet. Nós desenvolvemos na Secretaria Municipal de Saúde já há algum tempo, desde 2010, um sistema, que é um sistema que integra, no caso da dengue principalmente, chamado Sistema de Monitoramento Diário de Agravos, SINDA. Ele integra dados do controle do vetor com dados de casos humanos. E ele é um sistema também que trabalha com mapeamento dinâmico, georreferenciamento diário de casos suspeitos. É um sistema bem interessante. Se a gente puder abrir aqui no final, vou mostrar para vocês como é que o sistema mais ou menos funciona. Um sistema que está sendo expandido, o pessoal da OPAS em Washington tem por aqui, do Ministério, que se expandir para o Brasil inteiro. É um sistema que você, com base nesses outros sistemas que eu mencionei, mais o sistema dos agentes de endemias, que não sei se vocês já viram na casa de vocês, é aquele agente de endemia que vai lá e produz uma série de informações. Aquelas informações são subutilizadas, extremamente subutilizadas, porque são informações que têm um delay, um atraso muito grande. Isso para o controle vetorial é muito desinteressante. Então, quanto mais rápido você tiver a informação relacionada, por exemplo, ao vetor, maior a probabilidade de você atuar. Porque se você espera um pouco, você não tem como atuar adequadamente. Então, assim, quando o Vasco me convidou para falar um pouquinho aqui com vocês sobre os problemas que nós temos aqui em Fortaleza e de que maneira aplicativos eventuais poderiam ser desenvolvidos, eu pensei muito na minha área, né? Mas evidentemente que eu acho que o Vasco vai agregar pessoas de outras áreas. Por exemplo, existe sistema de informação hospitalar, sistema que não está dentro da vigilância epidemiológica, um sistema que é extremamente complexo, porque ele é um sistema que foi inventado para você pagar internação hospitalar. Então não é um sistema que foi criado para que você monitorasse epidemiologicamente as internações. De que as pessoas se integram?
Ele foi um sistema criado para facilitar a maneira que o Ministério da Saúde paga os internamentos. Então ali tem a causa do internamento, mas ele não tem detalhes que seriam interessantes de se ter. Né? Esse é um outro sistema enorme chamado SIH, Sistema de Informação Hospitalar. Então, assim, quando o Vasco me convidou, uma das questões que eu pensei de conversar com vocês aqui são sobre alguns, para que vocês se familiarizem com algumas questões da saúde pública, né? Da saúde em geral, né? Dos indicadores e de como vocês podem, de alguma maneira, participar de um momento como esse em que você pode atacar, facilitar um impacto sobre alguns indicadores. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, assim, em relação a isso. Nós trabalhamos com indicadores padrões, normalmente de padrão internacional, que são indicadores que são definidos pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, esses são indicadores que são trazidos para a realidade de diversos locais, principalmente porque, como acho que eu disse antes, eles precisam ser comparáveis. Por isso que os indicadores têm que ser idênticos. Então, quando você olha os indicadores de Fortaleza, por exemplo, como por exemplo, mortalidade infantil. Mortalidade infantil é um indicador que tem melhorado substancialmente. Melhorou muito. Caiu de em torno de 25 óbitos por mil nascidos para hoje você tem em torno de 10,8 ou 11,8. Vai fechar 2015 com 11,5. 2016. 2015 fechou com 11,5. 11,5 óbitos para cada mil nascidos. Indicador melhora. No entanto, é um indicador que nos últimos anos ele passou a não cair mais. Por que ele não cai mais? Indicador. Entre outras razões, pelo fato de que a transição entre o pré-natal, o parto e o puerpério, ela é complexa, entre outras coisas, porque não há informação. Uma das questões que eu realmente penso muito sobre, que está sendo tentado agora com a rede cegonha, mas que o aplicativo de alguma maneira poderia interferir sobre isso. Quando você vai ter um bebê no plano de saúde e você vai fazer a sua primeira consulta de pré-natal, você normalmente escolhe o médico que vai fazer o seu parto. Não é? Não é assim que funciona para quem tem filho, sabe disso. No SUS não. Quem faz o pré-natal das mulheres quase nunca faz o parto, porque ele faz o pré-natal em ambiente de posto de saúde. E o hospital onde se faz o parto, normalmente com aquele médico de família, aquele médico generalista, ele não atende. Então, de que maneira a gente poderia ligar um pouco as mulheres que estão fazendo pré-natal a uma referência definida, ou seja, para que ela não peregrine no momento do parto? Por que a mulher hoje, não sei se todos sabem, existe uma peregrinação no momento do parto hoje em Fortaleza. Você vai para tal lugar e vê, tem vaga? Não tem, eu vou para tal outro. Tem vaga? Não tem, eu vou para outro. Então essa peregrinação, ela contribui tanto para a mortalidade materna. Na hora do parto. É porque, ao contrário do plano de saúde, que quando minha mulher estava grávida e fazer um filho, eu ligo para o obstetra e digo, ela está entrando no trabalho de parto. Ele diz assim, vá para a gastroclínica, vá para a Gênesis, vá para tal lugar. Aí eu vou. Às vezes, pode não ter lugar, nem no plano particular. Então você imagina como essa ocasião do parto é uma ocasião complexa e que precisaria, de alguma maneira, de que a gente estabelecesse uma referência. Por que é que os sistemas universais mais importantes não têm referência? Por exemplo, a Holanda, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, o Canadá, por exemplo, os países da Escandinávia, não tem uma referência. Mas por quê? Porque eles têm simplificado. Um exemplo, não sei se todos sabem, na Escandinávia, médico não faz parto normal. Parto normal quem faz é enfermeira obstétrica. O médico não vai passar 8 horas fazendo parto normal, porque nem na Escandinávia não existem médicos aptos, folgados, em profusão, para passar 8 horas fazendo parto normal. Resultado, terrível resultado, nós somos o país da cesárea. 80% dos nossos bebês nascem de cesárea. Por quê?
porque nós, médicos, queremos apressar o passo. E nós convencemos as nossas gestantes que é importante apressar o passo. Então não existe quase parto normal mais na classe média brasileira. Entre outras, por várias razões, que não cabe aqui nessa sessão de trabalho, né? Estou falando aqui de uma questão muito específica de um indicador, né? De indicador de saúde materno-infantil. Então, uma das questões que eu vejo, assim, claro que isso precisaria da gente amadurecer, até ia dizer para vocês. Na minha impressão, a gente tem trabalhado muito com sistemas, no caso da TEM ultimamente, agora com a Zilk e tal. A minha impressão é que os aplicativos, eles serão tão mais, no caso da saúde, tão mais eficientes quanto mais forem específicos. Quanto mais forem pontuais para resolver uma questão específica. Porque na saúde, quem se aproximar vai ver, tem muita coisa envolvida. Né? Por exemplo, uma das questões fundamentais que eu penso hoje, abandono de tuberculose. O abandono está girando em torno de 20, 25% de Fortaleza. De tratamento. Você começa o tratamento, um mês o paciente se sente bem e ele abandona. Um mês depois, um mês, 2 meses, ele faz um teste de escarro negativo, porque você trata o paciente com tuberculose, em 2 meses ele está com escarro negativo, porque o bacilo se esconde. 2 meses depois, sem tratamento, ele volta a ser um bacilífero, ele volta a positivo. Mas por que o nosso abandono está crescendo tanto? E como você, e aí que eu acho que o aplicativo seria extremamente inovador, porque não existe. Né? Uma das pessoas que poderia estar aqui é o pessoal do prontuário eletrônico, das unidades de Fortaleza, que tem prontuário eletrônico. Como aproximar o paciente com TB da unidade de saúde sem necessariamente ele estar presente. Porque, por exemplo, uma das recomendações da OMS hoje para todo paciente com TB é que se faça uma coisa chamada DOTS, que é o tratamento observado. Você tem que ver o paciente tomar um remédio. Um agente de saúde tem que olhar ele tomar um remédio para diminuir o abandono local. Mas de que maneira você poderia alertar de maneira eficiente o serviço de saúde sobre a questão 1, abandono do tratamento, 2, paciente bacilífero, você fazer o exame dos contatos que não está sendo feito de maneira adequada. Nós estamos com indicadores específicos. Evidentemente que isso são questões muito da saúde pública, da saúde, mas se a gente pudesse de alguma maneira juntar de alguma forma soluções de informática, não necessariamente, eu não sei bem se é um aplicativo necessariamente, mas seria uma coisa que permitisse esse cara de ser alertado constantemente sobre essa importância, de alguma forma. Existe alguma coisa assim, prontuário eletrônico? Existe. O prontuário eletrônico em todas as unidades de Fortaleza já está implantado. Então, o prontuário adquirido, comprado por uma empresa chamada FlashMed, FastMed, Fast de rápido. É um prontuário eletrônico bastante interessante, vocês vão conhecer, quem for trabalhar com saúde vai ver, é um prontuário que dá relatórios bons. Né? Mas ele é um prontuário que conversa pouco fora dele. Como é que eu converso através desse prontuário com outros sistemas nacionais? Ele conversa pouco. Com sistemas do Ministério da Saúde, por exemplo. Só mantém todo o histórico, então, né? Mas aquele prontuário, ele obrigatoriamente tem o histórico daquele paciente todas as vezes que ele foi ali. Então isso coisa do prontuário eletrônico era uma coisa que eu acho que quem for trabalhar com saúde tem que se aproximar do grupo que está com o prontuário eletrônico, não somos nós. Né? Estou aqui trazendo só um pouco da história. Mas assim, para não ficar muito em relação à questão do... Isso daqui é uma questão fundamental que você não deve estar vendo bem, porque está muito escuro. Pela primeira vez, Fortaleza apresentou como sua maior causa de morte em 2013 as violências. Foi a primeira vez que uma cidade de mais de 1 milhão brasileira apresentou como principal causa de morte as violências. Isso envolve acidente de trânsito, envolve suicídio, envolve principalmente homicídio. Então, em 2013, nós tivemos uma taxa de mortalidade por violência de 123 óbitos por 100 mil habitantes, que foi a maior taxa que foi encontrada entre cidades. Na ocasião, foi a terceira maior taxa das Américas. Só perdeu para Caracas, depois
Cali, mas mesmo assim Cali depois caiu, depois Fortaleza. Então, Fortaleza é a cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, que teve a maior taxa de homicídios das Américas, né? Então, uma das questões que eu penso que poderia de alguma maneira a gente pensar em algo seria em relação, que aí teria que ser integrado, seria em relação aos homicídios. Os homicídios, nós fizemos um estudo agora para o comitê, que eu poderia até mostrar para vocês um pouco aqui, rapidamente, mostrando, a gente espacializou os homicídios em Fortaleza. E pegamos um shape dos dados abertos, que está lá, tem um shape dentro dos dados abertos do Inconfor, não sei se ele já passou para vocês, mas está aberto. Um shape chamado assentamentos precários. Esse shape mostra que 1 milhão de pessoas de Fortaleza mora em locais com algum nível de precariedade. E a gente jogou os homicídios de adolescentes, os homicídios gerais, nesse trabalho do Comitê de Redução dos Homicídios de Adolescentes da Assembleia, e mostrou que existe uma aglomeração muito importante de homicídios dentro dessas unidades que nós convencionamos chamar de assentamentos precários. Que são favelas, são cortiços, são conjuntos habitacionais, etc. Então, esse se converteu provavelmente hoje no principal problema de saúde pública de Fortaleza. Do ponto de vista a chamada violência letal. Existe um aglomerado extremamente importante de casos nesses locais. E ao mesmo tempo, nós estamos falando de adolescentes, de juventude, estamos falando de gente, de muitos potenciais. Em cada local desse, você tem muitos meninos, né? Por exemplo, a comunidade do Dendê aqui. A gente fez um estudo que eu podia até mostrar aqui para vocês, que vocês estão aqui. Mostrando que essa comunidade aqui do Dendê, aqui atrás, para 5 minutos. Essa comunidade. Como é que a gente bota a tela toda? Você pode ter uma vez de separação, mas a apresentação já vou colocar disponível no site do Ramas também, então você pode ter acesso lá na apresentação. Isso aqui foi um estudo que a gente fez para tentar espacializar os homicídios em Fortaleza. E a gente tem uma unidade lá na Vigilância Epidemiológica, uma unidade de análise espacial. São 2 geógrafos e um programador, que são as pessoas que inclusive desenvolveram esse sistema chamado Symbol. Infelizmente a gente não tem tempo de mostrar aqui. Então o que a gente faz com os agravos em geral? Eles são dentro na ficha de notificação ou na ficha de morte, tem um endereço. Esse endereço sai daquela ficha, vai para você usa normalmente o Google Earth, você faz uma marcação de pontos, um georreferenciamento tradicional, e depois você trata esse dado. Então o que a gente observa? A gente observa que para a imensa maioria dos agravos de Fortaleza, eles estão nessas áreas aqui. Se vocês puderem apagar aqui só para mostrar aqui, porque isso daqui é uma densidade de guerra dos homicídios, né, em Fortaleza. Então, vocês veem aqui em cima a Regional 1, aí você pega Cristo Redentor, pega Pirambu, até a Barra do Ceará, Vila Velha, depois você salta, passa pela Regional 3, Planalto Pici, principalmente, Altra Nunes, desce pela Regional 5, fazendo esse percurso aqui, até chegar no Jamburuçu, Conjunto Palmeiras e Grande Messejana. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui nós estamos falando de ideias muito soltas ainda, né? Todos os agravos importantes de Fortaleza se concentram nessas áreas. Ou seja, a desigualdade em saúde de Fortaleza é uma coisa abissal. Você tem uma ideia, por exemplo, gravidez de adolescência, uma coisa que a gente poderia trabalhar também.
25% das gestantes do Bom Jardim tem menos de 19 anos. Esse número é de 3% do Meireles. Só para compreender o mapa aqui, os acontecimentos. Não, cada ponto desse é um jovem que foi assassinado. Vai Esse ser é o endereço da O endereço da vítima. Isso não é local de ocorrência. Para a gente da saúde pública é mais interessante. A segurança pública trabalha com local de ocorrência mais, para evitar e tal. Mas uma das coisas que a gente fez agora no tratamento desse dado no comitê de homicídios foi pegar o local de ocorrência também. E o que é que a gente observou? Que o local de ocorrência quase sempre é muito perto de onde o indivíduo mora. Então pronto, aqui por exemplo o Dendê. Os meninos do Dendê assassinados, quase todos morreram no Dendê. Ou seja, existe uma vinculação entre o assassinato desses jovens, em geral, ou por briga de gangue, ou por violência policial, pelo que seja, entre local de ocorrência e local de residência. Então, uma das questões que eu vejo que a gente poderia, de alguma maneira, tentar entender melhor e aprofundar era como chegar próximo dessas comunidades para dialogar sobre aspectos relacionados à saúde. Porque, por exemplo, a tuberculose está nesse mesmo lugar. A hanseníase, o mapa é igual. A mortalidade infantil, o mapa é igual. A mortalidade materna, o mapa é igual. O que eu quero dizer? Existe uma área da cidade em que não se produz saúde, só se produz doença. Né? De que forma? Pode estar... DH é tudo isso. Não tem esgoto. Não tem esgoto, não tem trabalho, não tem empresa. É a área onde está tudo junto. Então, uma das questões que a gente tentou imaginar, e aí para finalizar, isso foi conversado até uma época com o prefeito, que também é epidemiologista, né, sobre esse tema, era o seguinte: como a gente poderia desenvolver um indicador diferente do IDH, ele não é do IDH, mas seria um indicador de carga de doença, em que você teria, dentro desse indicador, uma série de mensurações de risco a que essa pessoa estaria mais exposta do que a pessoas de outros locais. Porque isso poderia, de alguma maneira, influenciar a tomada de decisão de novos, por exemplo, equipamentos, né, educacionais, por exemplo. Uma das questões que a gente observou foi que 90 assentamentos precários, que concentram em torno de 15% da população, é onde moram mais de 50% dos jovens assassinados. Ou seja, em 10%, no local onde vive 10% da população, concentra mais de 50% dos assassinatos.